Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós teremos mais uma aula de biologia para os alunos do terceiro ano do CPMG Livro das Neves. Lembrando que essas aulinhas são aulas especiais para o Enem, preparatório para o Enem. Então vamos lá. Hoje nós vamos, seguindo a sequência da microbiologia, hoje nós vamos falar sobre os fungos. Quais são os principais representantes do reino Fungi? Na verdade, nós vamos falar do reino Fungi. O reino Fungi ele é um reino especial, que foi criado para abrigar exclusivamente quem? Os fungos. Existem várias espécies de fungos diferentes que se apresentam de formas diferentes. Existem fungos gigantes que a gente pode ver a olho nu, existem fungos que só podem ser vistos ao microscópio. A maioria dos fungos são pluricelulares, mas também existem fungos unicelulares, que é o que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Bom, aqui eu trouxe para você alguns exemplos de fungos mais conhecidos, né, que você já conhece e já viu no seu dia a dia. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos o exemplo de cogumelos, orelha de pau, que é muito comum nessa época chuvosa, na época úmida, cogumelo. Aqui a gente tem o fermento biológico, que é utilizado na fabricação de massas de pães, principalmente massas de pizza. Aqui a gente tem um queijo especial, que tem um saborzinho especial justamente pela ação de fungos. Aqui a gente tem um fungo aumentado várias vezes, para que a gente pudesse observar. Então, nós temos várias espécies de fungos diferentes que participam do reino Fungi. Olha só, primeira coisa que eu gostaria de dizer, durante muito tempo, os fungos eles foram classificados, eles foram inseridos no reino das plantas, mas com a tecnologia, com o desenvolvimento, percebeu que o fungo ele possui algumas características específicas que não permitem que eles fiquem no reino das plantas e nem em outro reino, dos animais, por exemplo. Portanto, criou-se um reino específico que se chama reino fungi por causa dos fungos. Então, quais são as suas principais características? E quais são essas características que os fungos apresentam que não permite que eles façam parte nem do reino das plantas e nem do reino dos animais? Vamos lá. Bom, uma característica importante. Os fungos são seres vivos eucariontes. O que significa eucarionte? Eucarionte significa que eles possuem células com núcleo, ou seja, ele possui uma carioteca e dentro dessa carioteca a gente tem todo o material genético. Não existe fungo procarionte como as bactérias. Eles são aclorofilados, ou seja, eles não são capazes de realizar fotossíntese, eles necessitam de se alimentar de outro ser vivo para sobreviver. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles podem apresentar parede celular, assim como as plantas. Só que a parede celular dos fungos, ela pode vir impregnada de quitina. O que é a quitina? A quitina é um carboidrato. A quitina é um carboidrato encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Então, a quitina, ela se assemelha muito, ela é uma estrutura, um carboidrato que vem do reino dos animais, né? Ela compõe o esqueleto dos artrópodes, portanto, ela está também presente na parede celulósica dos fungos. Eles são heterótrofos, ou seja, eles necessitam de comer para sobreviver. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Não do jeito que nós os alimentamos, mas eles também se alimentam e nós vamos ver como depois. A digestão é extracorpórea. O que significa isso? Digestão extracorpórea. Ela acontece fora do corpo do animal e não dentro do corpo do indivíduo, que eu vou explicar também posteriormente. No nosso caso, a nossa digestão é intracorpórea. Ela acontece onde? A digestão ela acontece dentro do nosso corpo. Você come, o alimento vai ser digerido no estômago e vai ser absorvido pelas nossas células. Os fungos não. Eles lançam uma substância no ambiente que vai digerir o alimento e eles apenas sugam aquele alimento já digerido. Então, a digestão dele é extracorpórea.
Eles podem ser decompositores, quando eles decompõem a matéria orgânica e devolvem para o ambiente, né, decomposta, os nutrientes. Eles podem ser parasitas, como alguns fungos, por exemplo, pé de atleta, que é aquele fungo muito comum que acontece entre os dedos dos pés e no pé. Eles podem ser mutualísticos, como as algas, como aquela associação entre algas e fungos, em que o fungo necessita da alga para obter alimento e ele, ao mesmo tempo, traz umidade para a alga. Aqui a gente tem esse exemplo, ó, os líquens, que é uma associação entre fungos e algas, é uma associação mutualística, lembra? Por que ela é mutualística? Porque o fungo não vive sem a alga e a alga não vive sem o fungo. A alga vai fornecer para o fungo alimento a partir do momento que ela produz fotossíntese, o fungo fornece para ela um pouco umidade para que ela possa realizar a fotossíntese e também proteção. Olha só, eles podem ser predadores, ou seja, pode se alimentar de outros seres vivos e levar esse ser vivo à morte. Sua reserva energética é formada pelo glicogênio, ou seja, a reserva energética das plantas é o amido, enquanto que a reserva energética dos animais é o glicogênio. Então, mais uma característica que o fungo tem que faz com que ele se assemelhe mais aos animais do que às plantas. Então, se o fungo ele não é capaz de realizar fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, se a reserva energética dele não é o amido, como nas plantas, então ficou muito claro que não é possível que os fungos eles estejam inseridos no reino vegetal. E também por causa de várias outras características, como, por exemplo, o fungo ele não possui tecido verdadeiro. O que significa isso? Significa que as células do fungo elas não se especializam, como as nossas células, por exemplo. Você tem as células que se especializam para formar cada um dos nossos órgãos, né? Vai formar os tecidos que vai formar os órgãos. No fungo, não. A gente não tem essa especialização, portanto, eles não possuem tecidos verdadeiros. Aqui nas imagens, a gente tem alguns exemplos, ó. Orelha de pau é um fungo. Esse daqui é um fungo que causa uma doença na unha. Esse daqui é a associação entre algas e fungo, que nós chamamos de líquens. Uma associação mutualística, porque o fungo não vive sem a alga e a alga também não pode viver sem o fungo. Quais são as principais partes de um fungo pluricelular? Bom, gente, lembrando, como eu disse para vocês, a maioria dos fungos são pluricelulares, mas existe uma espécie de fungo, que são as leveduras, que são unicelulares, ou seja, formado por uma única célula. Com exceção das leveduras, todos os outros são pluricelulares. Vejam bem, bom, essa estrutura aqui, ó, quando você vê um fungo chamado de cogumelo, a gente acha que ele é o fungo todo, mas não é. É só uma parte dele, que se chama micélio reprodutivo. Por que é um micélio reprodutivo? Porque está relacionado com a reprodução. Esse fungo aqui, no micélio reprodutivo, ele vai produzir esporos, que depois vai ser liberado no ambiente, e esses esporos vai ter a função de formar novos fungos no ambiente onde ele cair. Portanto, toda essa parte é o micélio reprodutivo. Os esporos são estruturas de dispersão dos fungos, como eu acabei de falar. Os esporos eles são formados nesse micélio reprodutivo e com o vento, principalmente, ele vai ser disperso no ambiente para formar novos fungos. Aqui, na parte interna do solo, né, na parte que a gente não pode ver, a gente tem um micélio vegetativo. Bom, os fungos, gente, as suas células, elas recebem um nome muito especial, que são chamadas de hifas. O único ser vivo que possui hifas são os fungos. A união das hifas vai formar o micélio. Muito bem. Então, vejam bem. Aqui, ó, toda essa estrutura aqui, toda a estrutura é um micélio. Mas o micélio vai ser formado pela união de milhares de hifas. É como se cada estruturazinha dessa que eu estou formando aqui, ó, fosse uma hifa. Então, as hifas, elas vão se unir para formar o corpo do fungo, para formar todo o fungo. Então, a gente pode dizer que a hifa corresponde, ó, à unidade formadora. Opa!
Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A hifa corresponde à unidade formadora do fungo. O seu conjunto é chamado de micélio. Então, a hifa são as células do fungo que vão se unir para formar um micélio propriamente dito. Lembrando que o único ser vivo que possui essas hifas é o fungo. Portanto, toda vez que você ver falar de hifas, você vai automaticamente lembrar do fungo. Então, aqui, ó, só para recapitular, ó. Hifas são as células do fungo, ó. A união dessas hifas vai formar o micélio. Muito bem. Opa, pus o acento no lugar errado. Essa canetinha aqui, às vezes, ela é difícil de lidar com ela. Certo? Então, por que os fungos mergulham em seu alimento? Vamos lá? Vejam bem, olha aqui, ó. Aqui nós temos alguns exemplos de fungos, tá vendo? É como se ele entrasse, mergulhasse totalmente no alimento. O que que acontece? Eu já não disse para vocês que a digestão do fungo ela é extracorpórea. O que que o fungo faz? Ele libera uma substância no ambiente. Essa substância vai começar a decompor a matéria orgânica na qual ele está instalado. Nesse caso aqui a gente tem um pão, uma laranja. E aí, depois que essa matéria, que o fungo liberou essa substância, vai ocorrer o quê? A decomposição e ele vai sugar essa matéria decomposta. Portanto, a decomposição do fungo, o que ele faz? Portanto, a digestão do fungo ela é extracorpórea. Lembrando que o fungo, assim como as bactérias, é um dos seres vivos mais importantes para nós devido à sua função de decomposição. Ele decompõe a matéria orgânica, transformando ela em nutrientes para o solo novamente. Ou seja, nós não podemos viver sem o fungo, certo? Aqui, ó, nós temos a reprodução de um fungo, que é chamado de mofo negro, fungo, o bolor de pau, que nós estamos acostumados. Bom, se a gente pudesse ver um microscópio, você veria que o fungo, ele tem essas estruturas aqui, ó, que é o corpo de frutificação, tá vendo? No corpo de frutificação, ele tem estruturas que vai produzir os esporos, que são essas bolinhas aqui. Esses esporos, com o vento, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser liberado e a partir daí, aonde ele cair, ele vai formar novos fungos, certo? Ele vai se desenvolver e formar novos fungos através da reprodução assexuada, certo? Muito bem. Em algumas situações, o fungo ele também pode se desenvolver através de reprodução sexuada. Então, aqui, ó. Aqui nós temos um fungo, ele liberou esses esporos, o esporo foi disperso pelo vento, caiu e começou a formar novos fungos. Aqui nós temos as hifas. Essa hifa, que nós vamos chamar de positiva, por algum motivo, encontrou uma hifa que completa ela, que nós vamos chamar de negativa. Por quê? Porque não existe fungo positivo e fungo negativo. E aí, esses dois núcleos aqui, ó, vai acontecer o quê? Uma fusão da célula, do citoplasma, que vai formar um gametângio, vai ocorrer um processo de fecundação, formando, então, uma reprodução sexuada da união de dois fungos, um positivo e um negativo, que são de origens diferentes, e aí a gente tem, então, a reprodução sexuada, certo? Nesse caso aqui, do bolor de pau. Então, a reprodução do fungo, ela pode ser assexuada ou sexuada, dependendo do tipo do fungo e dependendo também das condições do ambiente. Quais são a principal importância ecológica dos fungos? Gente, os fungos, a principal coisa que tem que vir à sua cabeça quando você lembrar do fungo é decomposição.
Ele é extremamente importante para decompor a matéria orgânica morta no planeta. Ele vai decompor aquilo que já morreu e transformar, devolver para o ambiente os seus nutrientes, certo? Ele vai decompor toda aquela química, tudo o que formava aquela matéria orgânica e devolver ela para o solo, o que é extremamente importante para as plantas e para a nossa sobrevivência. Bom, os fungos também, eles podem fazer associações mutualísticas, como, por exemplo, a algas e os fungos formando os líquens. E eles também podem formar as micorrizas, que são associações entre fungos e raízes de algumas plantas, principalmente algumas leguminosas. Essas micorrizas, ela tem a função de ajudar a planta a absorver o nitrogênio, que a planta ela não consegue absorver o nitrogênio do ar. Então, no ciclo do nitrogênio, a gente vai ver que esses fungos eles vão atuar, eles vão auxiliar na absorção do nitrogênio. Bom, o que nós temos aqui então? Aqui eu tenho para mostrar para vocês as hifas, né? Algumas hifas que vão se unir e formar o micélio. Aqui nós temos o corpo de frutificação e como é que esse fungo, esse fungo aqui no caso está formando uma associação entre as raízes a raiz da planta, que no caso é um pinheiro, juntamente com parte do seu micélio. Essa associação ela é importante e ela é benéfica para os dois. Por quê? Ela é uma associação harmônica, porque o fungo vai auxiliar a planta na absorção de água e de sais minerais. E a planta vai fornecer alimento para o fungo através da fotossíntese, certo? Então, micorriza é uma associação entre raízes de plantas e fungos, importantes para os dois e é uma associação harmônica. Qual é a importância econômica dos fungos? Nós utilizamos o fungo na produção de vários alimentos, por exemplo, na produção de pães, bebidas alcoólicas, várias bebidas alcoólicas são produzidas a partir do fungo, cerveja, uísque, cachaça também pode ser produzida a partir da fermentação de fungo, vários queijos como gorgonzola, Roquefort, Camembert, entre outros, também são produzidos a partir da ação de fungos. Ele vai proporcionar um sabor característico aqui para esse queijo. Ele vai proporcionar o crescimento da massa. Como que ele proporciona esse crescimento da massa? Ele vai liberar gás carbônico. Ele produz álcool que libera gás carbônico. O gás carbônico faz a massa crescer. E o álcool, ele vai ser consumido, ele vai desaparecer no momento em que esse pão vai ser assado. O fungo que participa da produção de pães e de bebida alcoólica, ele é chamado de Saccharomyces cerevisiae, a popular levedura ou levedo, ou fermento biológico. Ele é o fungo unicelular, que eu já havia dito, é o único fungo unicelular, ou seja, formado por uma única célula. Ele é anaeróbico facultativo. O que significa isso? Anaeróbico é o ser vivo que consegue produzir energia sem o oxigênio, sem utilizar o oxigênio, que não é o nosso caso. Nós somos seres vivos aeróbicos, a gente necessita do oxigênio para transformar a glicose em energia. No caso dos fungos da Saccharomyces cerevisiae, se tiver oxigênio, ele vai realizar a respiração celular aeróbica e assim produzir a sua energia, né? Mediante algum alimento que ele tenha disponível. Se ele não tem oxigênio disponível, ele vai realizar a respiração celular anaeróbica, que nós chamamos de fermentação. Por isso que é facultativo. Ele pode tanto utilizar o oxigênio ou não, dependendo do ambiente. Se tiver oxigênio disponível, ele utiliza. Se não, não. Aqui a gente tem a representação da respiração celular aeróbica e da fermentação ou anaeróbica. Vamos ver aqui, ó. Para que ele realize a fermentação celular aeróbica, ele vai precisar de quê?
glicose, água e oxigênio, enzimas, que vão atuar nesse processo. Aí o que ele vai liberar? Gás carbônico, água e energia. Isso quando ele possui oxigênio disponível. Quando ele não possui oxigênio disponível, ele precisa apenas de glicose, C6H12O6, das enzimas, e aí ele vai liberar no ambiente o quê? Álcool, que no caso vai ser aproveitado para as bebidas alcoólicas, gás carbônico, que no caso vai fazer a massa do pão crescer e produzir energia para ele. Tá vendo como a respiração celular ela é mais eficiente? Ó, ela produziu aqui, ó, 38 moléculas de ATP, enquanto que uma molécula aqui de glicose é capaz de produzir 38 ATPs, 38 moléculas de ATP, na respiração anaeróbica vai produzir apenas 2, ou seja, a respiração aeróbica ela é mais eficiente, ela é mais rápida, ela produz mais energia do que a anaeróbica. Mas como para o fungo é facultativo, se não tiver oxigênio, é melhor ele produzir menos do que não produzir nada. Aí, quando ele libera esse álcool, é que nós temos a produção das bebidas alcoólicas, né? A gente aproveita. No caso da fermentação de pães, o gás carbônico é o mais importante para fazer o pão crescer e não ficar com aquele aspecto de batumado. Ah, então a gente não fica bêbado por quê? Porque quando a gente assa o pão, o álcool evapora. Próximo. Quais são as principais doenças causadas por fungos? Como nós já falamos, alguns fungos eles são parasitas. A gente tem fungo que parasita planta, como a ferrugem do café, que já trouxe muitos milhões de prejuízos, né? Hoje em dia já existem... Hoje em dia já existe muitas substâncias que são utilizadas para acabar com essa ferrugem, embora a maioria delas sejam prejudiciais para a nossa saúde. Só que esse fungo do café também, ele destrói o café, não existe uma outra alternativa. A gente tem o bicho de pé, que é o pé de atleta, que é uma micose de pele. Ela deve, para a gente evitar, além do medicamento antifúngico que a gente tem que estar utilizando, você precisa lavar bem os pés e secar. Fungo gosta de umidade. Se eu lavo meu pé, não seque e deixo ele fechado no sapato, é o ambiente ideal para que ele se desenvolva. Então, a higiene entre os dedos, manter os pés secos é fundamental para acabar com esse tipo de micose. Tem a micose de unha também, que é uma micose difícil de acabar. Normalmente, todas as micoses não são fáceis. O tratamento pode durar vários meses, ó. O que ele vai fazer? Ele vai comendo, ele vai destruindo a unha da pessoa, ele vai digerindo, ele vai... É como se ele fosse decompor na unha da pessoa. Olha aqui, ó, a mesma coisa acontece com a nossa pele, certo? Quanto melhor a nossa higiene, mais seco tiver o pé, mais você vai ajudar para que esse tipo de problema não apareça. Aqui a gente tem alguns fungos, como a candidíase. Durante algum tempo, a candidíase era é tida como uma doença sexualmente transmissível. Só que hoje já se sabe que ela pode ser transmitida de outras formas, apesar de também ser transmitida pelo sexo. Ela pode ser transmitida por uma roupa íntima, ela pode ser transmitida através do assento de uma sauna, por exemplo. Então, ela não está mais entre as doenças sexualmente transmissíveis, mas ela ainda é transmissível pelo sexo. Bom, aqui olha que triste como está o pescoço dessa criança. Por quê? Porque a criança ela não tem um sistema imunológico muito desenvolvido. Então, se ela tiver contato com uma pessoa que tem, se ela tiver contato com a toalha, com alguma coisa que está contaminada com esse fungo, ele vai conseguir se desenvolver no organismo dela. Aqui é uma pessoa com HIV. Por que ela está com esse candidíase também no corpo todo? Porque o HIV, ele vai minar o seu sistema imune. O sistema imune da pessoa, ele não funciona bem. E aí, então, o fungo aproveita uma doença oportunista. E no caso do bebê, o sistema imunológico de um bebê ainda não está totalmente desenvolvido. Gente, os fungos, eles são classificados em 4 tipos. Nós temos os ficomicetos, que não formam o corpo de frutificação. Eles normalmente não são vistos.
Nós temos os ascomicetos, que forma corpo de frutificação. O escocarpo produz os ascoporos, ou seja, os esporos, que no caso a gente tem um representante dos cogumelos. A gente tem os basidiomicetos, que formam o corpo de frutificação. O basidiocarpo, que produz os basidiosporos, que são os esporos. A gente tem o deuteromicetos, que não formam fase sexuada em nenhum ciclo da sua vida. Ou seja, o deuteromicetos, eles são fungos que só possuem a fase assexuada, que a gente vai ver agora. Bom, na fase assexuada, ele vai se reproduzir por brotamento. Como que funciona isso? Através do brotamento, o fungo, olha aqui, ó, ele vai formar um broto, tá vendo? Não é uma divisão binária, que ele vai formar dois igual às bactérias. Por quê? Porque um único fungo poderia formar vários brotos aqui, ó. Entendeu? E depois desse broto aqui, ele se rompe formando um novo fungo. Ou seja, ele vai formar um clone dele mesmo, todas as características genéticas. Mas alguns fungos, eles também podem se reproduzir de uma maneira assexuada. Assexuada é quando ele se reproduz por brotamento e ele vai formar todos os indivíduos geneticamente igual ao fungo que originou eles. Aqui no caso, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo sexual dos basidiomicetos, ó, de um cogumelo, tá vendo? Bom, aqui nós temos o corpo de frutificação, lembra? No corpo de frutificação, essa parte de baixo aqui, ó, ela é chamada de lamela. E na lamela é que são produzidos os esporos. Os esporos, ele vai ser dispersos no ambiente com o vento. Então, aqui nós temos os esporos. O que vai acontecer com esses esporos especiais? Na hifa de cada esporo, a gente tem um núcleo. E nesse núcleo, esses esporos, eles vão passar por um processo de fusão. Eles vão se fundir e vai ocorrer um processo de fecundação entre eles, formando o zigoto. Certo? 2N. Por quê? Porque a gente pegou, porque ocorreu, no caso aqui, ó, a fecundação entre duas células. Bom, a partir daí, vai acontecer um processo de meiose. Lembra da meiose? Que é um processo reducional, onde uma célula se transforma em 4, uma célula se transforma em 2, depois essas duas se transformam em 4. Uma célula 2N vai dar origem, no final do processo, a 4 células N, que vai formar as nossas células reprodutivas, os nossos gametas. Nesse caso aqui, a meiose, ela também é reducional. E ela vai acontecer depois que aconteceu a fecundação aqui, ó. Depois que aconteceu a fusão desses núcleos. Então, a gente vai ter uma meiose. Vai formar, meninos, células chamadas de basidiosporos, aqui N. E esses basidiosporos, eles serão liberados no ambiente. O que vai acontecer? Cada um vai germinar. Nós vamos chamar esses basidiosporos aqui de positivo e negativo, porque não existe macho e fêmea. Esses basidiosporos que foram formados depois que aconteceu a fecundação das hifas, né? Das hifas, que no caso eram os esporos que saiu das lamelas. Elas vão passar pelo processo de fecundação, vai sofrer meiose e vai formar células N, chamadas de basidiosporos. Esses basidiosporos, eles serão liberados no ambiente e vão se desenvolver formando as hifas, cada um em um lugar. Bom, esses basidiosporos nós vamos chamar de negativo e positivo, porque não existe sexo, não existe macho e fêmea. Então, positivo e negativo. E aqui a gente tem cor também, amarelo e vermelho. Essas hifas haploides, elas começam a se desenvolver no ambiente sozinhas. Elas vão crescendo, crescendo, crescendo. E aí, de repente, ela está crescendo e pá, encontra uma hifa. A positiva encontra uma negativa e a negativa encontra uma positiva que foi produzida em um outro fungo. E aí, então, elas vão se fundir, né? Porque quando elas têm micélio compatível, não vai ser positivo com positivo, nem negativo com negativo. Tem que ser positivo com negativo. Então, vai ocorrer o processo de fusão e vai continuar o seu desenvolvimento aqui, ó. E vai continuar o seu desenvolvimento e vai formar um novo fungo e o ciclo recomeça. Entendeu? Então, quando o fungo se reproduz de forma
assexuada é através do brotamento. Ele vai liberar brotos e aí esses brotos eles vão se destacar e nós teremos um fungo geneticamente igual ao outro. No caso do desenvolvimento da fase do desenvolvimento a partir da reprodução sexual, sexual não, meninos, a partir da reprodução sexuada, nós temos todo esse processo que eu acabei de explicar. Lembrando que em algumas situações, os esporos, eles podem simplesmente, os esporos, eles podem simplesmente cair no ambiente e formar as hifas, que vai formar os micélios e formar novos fungos. E aí nós teremos também uma reprodução assexuada. Certinho? Meninos, eu acho que em relação aos fungos, pelo menos a parte mais... Pelo menos as características gerais, nós já acabamos. Na próxima aula, eu acho que eu vou falar especificamente de reprodução e da classificação dos fungos, que ela envolve mais características, certo? Essa aula de hoje é só para a gente falar um pouco sobre as características gerais dos fungos. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode me procurar no particular, no WhatsApp. Eu vou deixar também uma lista de atividade para vocês. E qualquer coisa, na semana que vem, a gente faz também a correção dessa lista para tirar as dúvidas. Certo? Um beijo no seu coração. Não foi possível que a gente fizesse uma aula ao vivo hoje, porque eu tive uns problemas pessoais. Mas na outra semana, nós estaremos juntos e ao vivo novamente. Um beijo no seu coração. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima. Tchau, gente. Beijo.